A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos amados e ouvintes da palavra de Deus. Quem vos saúda aqui é a pastora Nadir. Bem-vindos à casa. Não esqueço dos meus amados irmãos, tenho lido os comentários de vocês e ganhou o livro do Apocalipse. Nos comentários vocês me pediram muito o livro do Apocalipse, alguns pediram até o capítulo 20, outros falaram de outros capítulos. Nós vamos fazer uma série de vídeos, nas páginas do livro do Apocalipse. E eu espero edificar vocês. Hoje nós vamos falar do sinal da besta ou a marca da besta. Glória a Deus. Como é destaque, né? Falar assim. Nós vamos junto, amados irmãos. Mas antes eu quero abrir a Bíblia no livro de Apocalipse 13. Nós vamos junto meditar, os irmãos procurem se edificar nessa palavra. Se os irmãos acreditam em mim, continue acreditando, acredita que eu estou falando por Deus, continue. Porque eu vou falar de acordo com o que eu vi e de acordo com as minhas experiências. Eu não prego a Bíblia por cabeça de ninguém. Eu não imito pregação de ninguém. Eu não copio pregação de ninguém. O que eu exponho para vocês foi o que eu vi e ouvi do meu Senhor, do Espírito Santo. E conforme eu vi, conforme eu tive visões e revelações, é o que eu vou passar para os irmãos. E é o que eu creio, porque eu vi do Salvador, com as experiências que eu tive nas encenações do arrebatamento. Deus, Ele me mostrou. Eu vou falar, ficar centralizada, viu, irmãos? É só na marca. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o anticristo, o homem do pecado, né? Nós vamos falar sobre ele. Mas nesse vídeo, nós vamos ficar subordinados ao tema, a marca, para vocês entenderem. Claro que a marca pertence ao anticristo, mas é outro assunto falar dele, quem é ele. Eu vou ficar na marca. Então vamos ler juntos. Apocalipse 13, 15. Para falar da marca, nós temos que falar da imagem que vai ser criada, porque elas estão juntas numa linha muito tênue, para um fio paralelo. Uma coisa liga a outra. E foi, Apocalipse 13, 15, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fosse morto todos que não adorassem a imagem da besta. E faz com que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Para começar, Deus não daria, bem que ele gostaria, mas Deus não daria o 7 a ele. O 7 é o número da compensação de Deus. O 6 é número de homem. É número terreno. O 7º vem do céu, vem da boca de Deus. É a compensação de Deus. Quando Deus falou para a lei de Moisés, 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Deus jamais permitiria ele usar 777. Mas é o 666. Essa marca vai ter um preparativo para as pessoas. Na verdade, já está tendo.
Um preparativo para as pessoas recebê-la. Glória a Deus. O preparativo são as marcas que desde da entrada desse século foi introduzido marcas. Marca disso, marca daquilo, marca de perfumes, marca de tênis, marcas, várias marcas que nós sabemos e conhecemos que o demônio, o espírito do anticristo que já está no mundo, o espírito dele está no mundo, mas ele de corpo presente não pode fazer a estreia. João falou do espírito dele no mundo. E realmente está no mundo para educar o povo, para colocar o povo numa preparação, numa educação. O mundo vem recebendo esse tipo de educação de Satanás para adorar marcas, para venerar marca, para idolatrar marca. Quanto tênis, quantos perfumes são idolatrados. Ele já conseguiu o que ele queria. E a tatuagem, neste século, virou uma moda infernal. É uma preparação, tudo para receber a sua marca, o 666. A palavra fala dessa estátua. Essa estátua também que ele vai fazer para que as pessoas adorem. E se não adorar, como Nabucodonosor fez na época de Daniel, que todos tinham que adorar uma imagem, uma estátua dele, vai ser a mesma coisa. Vai passar pela morte. Então, é uma preparação também para ele matar, assassinar quem não receber sua marca. Eu vi aí alguns pastores que foram infelizes em suas pregações, dizendo que a marca da besta é o sistema, dizendo que a marca da besta é a maldade no coração humano que está bem disposta. Ora, o homem é mau desde a sua meninice, disse o Senhor Deus. O coração do homem é perverso nos dias de hoje. Quantos assassinatos, quantos crimes contra as crianças nós vemos aí. Quanto tiroteio nas escolas já aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Quantas feitiçarias, sacrifícios humanos. Como que é a maldade humana essa marca? Eu não vejo sentido nisso e você também não. Não olhe para o sistema, porque a marca é algo que condena, que vai condenar quem aceitá-la. É um pecado de morte. Se fosse o sistema, nós estaríamos perdidos. O sistema político, né, do mundo inteiro. Deus não está nele, mas consente que ele existe. Que ele viesse a existir. Todavia foi assim. Desde os primórdios das organizações humanas nessa terra, que tem sistema governamental. Condenatório para os corrompidos pelo sistema, mas não é a marca da besta de forma alguma. Tire isso da sua cabeça. Então a besta vai fazer a imagem, uma preparação para as pessoas se acostumarem com os assassinatos dela. Porque quando ela introduzir a marca, que vai ser no final da primeira fase do governo, vai ser entre, vamos dizer, a parte B da primeira fase, entrando na segunda, quer dizer, na parte A, entrando depois na parte B. Vamos dizer, bem no meio da primeira fase de seu governo. É só olhar para Hitler. Hitler, ele teve pouco tempo governando o mundo, que ele queria governar o mundo. Ninguém conseguiu governar o mundo, só quem vai conseguir é o anticristo, entre aspas, e por pouco tempo. Veja que Hitler não deu nenhum tiro e matou mais de 6 milhões de judeus, afora os outros que morreram por ele em outras nações, de outras nações.
que também o espírito assassino, o mesmo que vai estar agindo na besta, esteve com Hitler, que não deu nenhum tiro, por sinal, mas com o poder da palavra, ele conseguiu seus feitos malignos. Assim será essa besta. Primeiro ele vai vir com a persuasão, com sutileza. Então ele vai ver que a sutileza dele não vai enganar o povo. A sutileza dele vai fazer poucas coisas, pouco vai lhe favorecer. Então surge a segunda besta que vai dar suporte, fazendo fogo descer do céu e coisas sobrenaturais, para que convença a humanidade que está resistindo. Ele será muito resistido. Ele, quando ele apresentar na ONU ou na cidade das Sete Colinas, que não podemos desligá-lo de forma alguma da cidade das Sete Colinas, né? Isso é motivo para outro estudo que nós vamos fazer quando falarmos do anticristo. Pouco vai lhe favorecer a cidade das Sete Colinas e o Vaticano. Então pode ser na ONU que ele vai apresentar os seus planos de governo. Mas muitos vão resistir, então ele vai apelar para o sobrenatural. Porque ele é um imitador barato de Deus. Ele é um imitador barato, ele vai querer imitar Cristo. Porque Cristo veio como rei, glória a Deus, redentor, e também fazendo prodígios, sinais e maravilhas de cura. Mas só que ele vai fazer fogo descer do céu e vai dar morte ao povo e vai fazer a estátua falar para ter um sinal convincente de que ele é o Messias. E muitos serão enganados e vão aceitar se prostrar e adorar essa imagem. Mas a igreja que ficou, a igreja apóstata, porque nós não estaremos, nós que acreditamos na santidade e procuramos entrar pelas suas portas, não estaremos mais para ver essas coisas. A igreja vai ficar assim, a igreja apóstata, a igreja que não aceita essa doutrina mais, a igreja da apologia da prosperidade, da teologia de prosperidade, vai ficar, que faz apologia ao dinheiro, que ama o dinheiro. Essa igreja vai ficar. Muitos que não obedeceram à santidade, creem em Jesus, faz os seus devocionais como a virgem loucas, elas vão ficar. É esta igreja que vai ficar. E quando isso acontecer, eles vão ficar confinados em casa. Porque eles sabem da verdade. Como o Senhor me mostrou, né, numa das cenas do arrebatamento da igreja, meus irmãos, o Senhor mostrou que não é bem assim como os pastores, pregadores da palavra de Deus entendem. A igreja não passará pela grande tribulação. A igreja santa, que não anda de salto alto, que não anda maquiada, que não anda na praia com trajes de banhos imorais. Deus é moralista. Glória a Deus. Exige de nós que nós seja moralista também, com o nosso corpo, alma e espírito. Então, essa igreja apóstata ficou. E conhece a verdade. Conhece a verdade. E vai ficar com... vai até adquirir a síndrome do pânico. Eles vão ficar em pânico, confinados em casa, enquanto as redes de televisão estão debatendo o que aconteceu, o povo sumiu da terra, e eles vão se dar conta que só sumiu crentes e crianças, só sumiu os cristãos da terra, santos. Vão entrar em debate, foi o que o Senhor mostrou, vão entrar em debates e contenda, porque as autoridades não vão poder explicar, a polícia não vai poder explicar, a medicina não explica, a ciência não explica, eles vão ficar debatendo. Foi assim que o Senhor mostrou. E a igreja do Cordeiro, a noiva do Cordeiro já subiu, mas vai ficar. Você vê o número perfeito. Eram 5 virgens prudentes
e 5 loucas que não acenderam suas lâmpadas, que quer dizer, não manteram a vigilância, buscando o azeite, se revestindo do poder de Deus e andando em santidade, andaram como o mundo anda, buscaram as coisas do mundo, e o Espírito Santo se foi, e eles ficaram com a lâmpada vazias. E agora bate nas portas das igrejas procurando explicação dos pastores. Que eu vi com esses 2 olhos que Jesus vai levar para a glória. E os pastores diziam, eu preguei a verdade. Se tivesse pregado a verdade, ele não tinha ficado. Glória a Deus. Eles não tinham ficado. E as ovelhas desesperadas, jovens, vi jovem que as lágrimas caíam no violão tocando, tudo vestido de branco. Pastor, vinha um diácono, que o senhor me disse que era diácono, no altar, e os jovens, chegavam mulheres chorosas perguntando por que eles ficaram. E o senhor me dizia, esse aqui ficou por causa da soberba. Viu, pastores soberbo, que escolhe pregação para o seu rebanho? Cuidado, Deus manda você pregar o cajado, e você prega a prosperidade, prega que eles vão ser empresários, que vão se casar, os solteiros vão se casar, vão ter uma bela casa, para buscar a Deus por isso, só por isso. Sim, vamos buscar por isso, mas vamos entrar na santidade do Senhor, na querência divina, para nós não ficar para esse tempo. E a igreja que ficou está em polvorosa, está em pânico, procurando saber por que ficou. Né? E não vão achar a resposta, vão ficar confinados em casa. Porque sabe que muito em breve vão se deparar com o homem do pecado, com o anticristo, com sua marca. E eles não vão ter escolha. A única escolha que vai ter é essa. Ou pega a minha marca, ou morre. Vamos ler? E no verso 16, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão, na sua direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Como que é o sistema, meus irmãos? Não é o sistema político, não é nenhum aplicativo, não. Não é nenhum código de barra, embora tudo isso pertença ao espírito anticristo. Chip de cartão de crédito você não usa, eu não uso. Código de barra nas embalagens de café, de açúcar, de arroz, de óleo. Tem tudo a marca da besta, é tudo a marca da besta. Arroz, feijão, tudo que tem código de barra, tudo que tem aquele negócio quadradinho. Como é o nome daquilo, Augusto? QR Code. QR Code? QR Code. QR Code. Glória a Deus. É tudo da besta. Pode você pensar, mas como assim, Manadim? É porque tudo que ele fizer agora não é válido. Alguém pode tatuar na mão 666, pode tatuar na testa, não é válido. Porque ele não está de corpo presente. Você não sabia disso, não é? Mas é assim mesmo que Deus me mostrou. É, sangue do cordeiro aniquila qualquer ação do anticristo. Se fosse assim, nós não poderíamos comprar arroz e feijão, porque está tudo com código de barra. E esses códigos de barra já é a preparação para mostrar o sinal na mão direita ou esquerda. O que está no nosso corpo se chama bio. E o que já está inventado? Uma tal de biometria. Atente para isso. Tudo vai ser na testa
e na mão, não sei de que forma, porque Deus não me mostrou. Mas todo político tem o seu número, o número do partido, tem o número do seu nome. Qual é o seu problema, pastores? Qual é o problema de vocês em olhar para isso? Fica pregando, enchendo linguiça com carne nos púlpitos, pregando engano para os seus rebanhos. Vai ser no corpo, na testa, literalmente está dizendo isso. E o que é que já está inventado? A biometria. Só que se surgir nos tempos de agora, como surgiu o código de barra, que Deus mostrou que também pertence a ele. E eu perguntei a Jesus, mas como assim? Então nós não podemos comprar porque tem código de barra? E o Senhor disse, nada que ele fizer agora é válido, porque meu sangue aniquila. Enquanto a graça estiver na terra, o Espírito Santo e o sangue do Cordeiro em pleno vigor, nada dele vai ter validade. Por isso que a igreja não pode estar mais na terra quando ele fizer a estreia. A igreja não passará pela grande tribulação. Isto é mentira. Viu? Não creia nisso. Porque nós vamos ler agora que esse sinal é condenatório. É o pecado da época, da ocasião. Como nós vemos pela Bíblia Sagrada, que em cada época que o homem viveu na terra, tem um pecado de morte, que não é perdoado nem nessa vida, nem na outra. Glória a Deus. Em Gênesis, no capítulo 6, verso 2, está lá descrito esse pecado, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, despertando a ira de Deus, e geraram homens valentes, homens assassinos, homens gigantes, que tomavam toda a força dos outros e assassinavam e massacravam quem podia. Era o pecado de morte da época, que não foi perdoado, nem nesta vida e nem na outra. Embora alguns inocentes foram tirados do inferno, como diz a carta de Pedro, da era diluviana, que morreram do dilúvio. O Senhor tirou todos de lá. Deus também já me deu essa visão de Cristo tirando todos de lá, que eram que morreram inocentemente no dilúvio. Mas teve uns que pereceram para sempre, que não foram perdoados, nem nessa vida e nem na outra. O sinal vai ser isto. Não vai ter perdão, nem nessa vida, nem na outra. Como eu disse, nós vamos ficar restritos ao sinal. Mas vamos falar de coisa que envolve a marca, o sinal da besta. No tempo da lei de Moisés, o pecado de morte por apedrejamento ou fogo era de se fazer Deus. Por isso que Anás e Caifás rasgaram suas vestes, dizendo que Jesus blasfemou, porque ele se fazia igual a Deus. Era o pecado que não tinha perdão nem nessa vida e nem na outra. No tempo da graça, o pecado que não tem perdão, qual é? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Em todas as épocas que o homem viveu, em todas as dispensações, teve um pecado de morte, que não era perdoado nem nessa vida nem na outra. E na nossa dispensação é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A igreja vai subir. E isso vai acabar porque o Espírito Santo vai sair da terra. Glória a Deus. Os irmãos entendem. O Espírito Santo vai sair, entregar a noiva do Cordeiro. Glória a Deus. Vai ficar um pecado, vai existir um pecado de morte, que não tem perdão. Por ocasião, porque não é uma era, não é uma dispensação. É uma ocasião de 7 anos. Apenas 7 anos que o diabo encarnado vai reinar nessa terra.
E o pecado será a sua marca. Vamos ler? Capítulo 14 de Apocalipse, versículo 9. E seguiu-se o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal da sua testa, veja de novo que não é o sistema, não é outra coisa senão, lembra do bio, da biometria? Tudo que vem para o nosso corpo se chama biometria, biomedicina, bio isso, bio aquilo, biodiversidade, tudo está no corpo físico. Recebeu o sinal na sua testa ou na sua mão. Também, verso 10 do capítulo 14 de Apocalipse. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem também, pecado de morte, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Oh, aleluia! Eu estou esperando Cristo, você está esperando quem? Esses pastores da teologia aí, da prosperidade, estão esperando o anticristo. Porque ele vai implantar isso na terra. A vida boa, o viver bem, mas com a sua marca. E também é como se fosse uma senha. É uma senha, na verdade. Intransferível. Por isso que tem que ser no corpo, viu, pastores? No corpo. Na testa, porque se tornará uma senha intransferível, o diabo não dá ponto sem nó. Hoje nós emprestamos nossos cartão de crédito, hoje nós emprestamos nossa senha para os amigos, papai, mamãe. Nessa época, nós não vamos poder, nós não, que eu não vou ficar, em nome de Jesus. Quem ficar e receber a marca é só dele, só ele que pode comprar ou vender, adquirir. E não passa para os outros. Não pode passar. Que vai ter os exércitos da besta vigiando o mercado por toda parte. O olho da besta, que é o olho eletrônico, que ele não é onipresente, nem onipotente, nem onisciente, ele não pode estar em toda parte. Ele vai usar a eletrônica. Por isso daí o avanço da tecnologia, como profetiza Daniel em seu livro, o avanço de todo tipo de ciência já existe. E também foi o berço, é o berço que vai embalar o anticristo. Os irmãos entendem? Ninguém, nenhuma mãe vai poder, que ganhou a ceia do anticristo, que aceitou, vai poder comprar para seu filho que era cristão e ficou na terra. E aí vai se cumprir a profecia, quando pedir: mãe, compra para mim, pai, compra para mim, vai no mercado, ele vai correr o risco de morrer pelos filhos, vai nada. Porque não vai poder fazer isso. Aí vai se cumprir o que Jesus disse: pai entregando filho, filho entregando pai. Viu? Vão para a prisão. Quem tentar fazer isso vai para a prisão de 10 dias. Como está escrito no Apocalipse. Vão ser presos. Então vai ser pai, tio, tia entregando seus filhos, seus primos entregando primo, irmão entregando irmão. E a irmandade da igreja vai sucumbir, que é essa aqui. Verso 12. Aqui está a paciência dos santos que ficaram. Cristo ainda chama de santo. Que aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam. Aqui estão pastores da mentira. Olhe bem para essa frase. Por essa ocasião do anticristo. Aqui estão, o verbo está bem presente, está no presente. Não está dizendo estarão. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Porque muitos não vão aceitar.
E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora, é naquela ocasião, agora. Porque nós, se morremos agora, nós, igreja do Senhor, somos mais do que bem-aventurados. Eu quis desde agora, pastores, teólogos, vocês não aceitam a irmã Nadir porque vocês têm inveja de mim. Porque Deus me revelou a palavra. Vocês não me aceitam porque vocês têm a inveja. Bem-aventurados mortos que morrem desde agora no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Esses vão morrer, vão querer a degola, mas não vai aceitar o sinal. E vai ter sim chance de salvação, mas dessa maneira. Porque o sangue de Jesus já subiu, já não está mais em vigor, o Espírito Santo não vai convencer mais ninguém. Vai ter que entregar o próprio pescoço se quiser ser salvo. Você quer isso, amado? Você quer ficar? Você não sabe se vai morrer sendo torturado, você não sabe que tipo de morte o anticristo vai te dar, você não sabe. Mas vai ser uma multidão que ninguém pode enumerar, diz as Escrituras. Que é tema para outro estudo. Vai ser os mártires. Lembra da visão dos mártires na glória? Pastores. Eles vão morrer na qualidade de mártires. E não vai aceitar porque eles conhecem a verdade. E é uma pena, porque se tivesse obedecido a essa doutrina, não tinham ficado. Isso Deus me disse, isto Deus me mostrou, que esse estudo, essa palavra que eu estou dizendo a você é correta. Sem margem de erro ou engano ou dolo para a sua alma. Esses são os que ficaram. Lembra do hino 301? Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Lembra do hino 26 da harpa? Oh, glória! A igreja já na glória, lá na margem do rio da vida, que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Oh, glória! Nós vamos estar lá esperando esses amados irmãos que não vão negar a fé em Jesus Cristo, que não vão negar mais os seus mandamentos. Aí eles vão procurar se santificar. Só que não vai valer mais. A blasfêmia contra o Espírito Santo perdeu o valor, perdeu o vigor, não vigora mais. Porque o único pecado de morte que vai existir agora, que não vai ter perdão, é o sinal da besta. É o número do seu nome. Que o Senhor diz aqui, a sabedoria no verso 18 do capítulo 13. Aquele que tem entendimento, calcule, e já foi calculado. E já foi encontrado. Está na cidade das 7 colinas. Oh, louvado seja Deus. E está no chapéu de alguém. Abra os olhos, que eu não vou dizer aqui. Está escrito bem no chapéu de alguém. Já foi calculado na língua latim, no algarismo romano, que Roma é a cidade das 7 colinas. Nós vamos falar disso quando nós fizermos um estudo aqui sobre o anticristo. Quem é ele? Glória a Deus, aleluia. Não é ninguém que está no governo agora. Coitado de Emmanuel Macron, né? Disseram aí na internet que era ele. Barack Obama, o Bush, os papas. Não é ninguém. Ele não pode estar de corpo presente enquanto a noiva do Cordeiro com o Espírito Santo estiver na terra. Viu, amada igreja do Senhor? Não deixe que as más conversações corrompam
os bons costumes na tua vida. Não deixe que essas pregações chula te engane. Espere por Cristo. E você que se apostatou da fé, que não está mais em santidade achando que vai entrar no céu de qualquer jeito, volte. Volte a se santificar. Tira a maquiagem do rosto. Tira os brincos da orelha. Essa semana que passou, Deus mostrou isso de novo. Tira as correntes do pescoço. Tira a saia rachada. Tira o salto alto. Pare de cortar o cabelo igual homem. Nem as pontas, porque eu pedi o meu Deus para parar as pontinhas do meu cabelo e ele falou no meu ouvido: isto é iniquidade. E eu disse: não está mais aqui quem pensou em cortar. Mas isso é loucura, irmã Nadir. Pode até ser, ó querido, que pensa isso. Para sua carne e para os seus olhos. Para o meu que anda no espírito não é loucura. Paulo diz que a loucura é para os carnais. A pregação da santidade da cruz é loucura para os que andam na carne. Mas para o que anda no espírito é sabedoria divina. Se prepare para receber Cristo na sua vinda. Não se prepare para receber o anticristo com essas pregações chulas da prosperidade, de ser empresário, de ser isso, de ser aquilo, de não se santificar. Esses estão esperando, aguardando a vinda do anticristo. Esta igreja que não se santifica está aguardando a vinda do anticristo. Mas nós que nos santificamos estamos aguardando a vinda do Cordeiro. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu esqueci algum assunto. Glória a Deus aqui, que eu anotei um esboço. Sim, ele não tem partido. Todo político tem o seu partido. O senhor me revelou que ele não vai ter partido nenhum. E todos os políticos vão assinar, passando o poderio para ele. Porque ele vai resolver muitos problemas e usando a técnica do hipnotismo. Deus me mostrou. E muitos pastores já usam essa técnica. Ele vai usar a técnica de hipnotismo em quem ele puder. Aleluia. Vai usar sinais. Viu? Que vai fazer fogo descer do céu. Vão fazer estátua falar. Porque aqui também diz, no verso 15 do capítulo 13: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Ele vai usar esses prodígios. Viu? Quantas estátuas aí as pessoas pegam falando, se torcendo, né? Isso também, uma parte delas é falsa, outras é demônio que entram. Aqui está dizendo que desce espírito, que foi dado espírito. Um espírito imundo vai entrar na estátua para fazer ela falar. Vai falar dentro da estátua. Vai abrir a boca da estátua para falar. Já tem imagem 3D que faz isso aí para enganar o povo. Então, amados, leia as escrituras, se reveste do poder de Deus, enche as tuas lamparinas, busque o Espírito Santo todos os dias, procure buscar maneiras na face do Espírito Santo. Busque maneiras de agradar a Deus na face do Espírito Santo. Agrade o teu Deus, o teu Criador. Agrade, beije o Filho para agradar o Pai. Agrade Jesus Cristo com a tua santidade. Seja uma pessoa agradável a Jesus. Seja um ser humano melhor. Para você não ficar no dia da vinda dele. Espere por ele o tempo todo. Tendo em conta que ele morreu ontem, ressuscitou hoje e vem amanhã. Glória a Deus. Não perca tempo mais com este mundo. Você que está fraco na fé, corra para os pés de Jesus, confessando tua fraqueza, e ele te fortalecerá para o bem. Ele é o maior interessado em te fortalecer, em te revigorar, em tirar o teu fardo cansado. Ele é o pastor que refrigera a alma. Ele é o bispo, diz o pregador de Hebreu. Ele é o bispo das nossas almas. Ele cuidará de mim e de você todo dia, para que você não se perca. Não seja como as virgens loucas,
que ficaram do lado de fora porque não encheram suas lâmpadas. Se volte para ele, porque o mundo vai ficar um caos por ocasião do anticristo. Todo o inferno vai reger o mundo. E você quer ficar no inferno desse? Os cristãos que chorarem vão ficar. Vamos para mais um tema. Uma prova contundente, a prova cabal, que a Igreja Santa não estará mais na terra. Por essa ocasião é esse versículo aqui. Capítulo 14 de Apocalipse, verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes de água. Vai estar um anjo pregando, proclamando o evangelho, e no tempo da graça da nossa dispensação, da igreja na terra, eles são proibidos. Diz a carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 12. Os anjos quiseram pregar o evangelho, mas não foram aceitos no tempo da graça. Deus incumbiu a mim e a você, através do discípulo. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê está condenado. Já está condenado. Glória a Deus. Se não crê no Filho de Deus. Portanto, não creia nas fábulas dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação, porque a igreja não vai. Essa é a consequência inevitável desse versículo. A igreja ser tirada da terra antes que o filho da perdição faça a sua estreia. Não tem como cogitar em dúvida aqui. Os anjos são proibidos agora de pregar o evangelho. Mas quando a igreja sair, Deus vai ou materializar, não sei porque ele voa. Eu não creio, muitos dizem que que Deus vai materializar um anjo, mas olha aqui, vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar. Muitos podem dizer, mas eles estão usando a boca. Não, anjo não incorpora ninguém. Quem incorpora dentro de nós para pregar a palavra é o Espírito Santo. Porque a Bíblia é a espada do Espírito, diz o pregador de Efésios. Não creia nas fábulas. E ele que dá advertência para o povo que habita na terra não se submeter ao anticristo, mas temer a Deus. E o outro anjo sai dizendo que caiu Babilônia, que é tema de outro estudo. E o terceiro, quer dizer, 3 anjos que saíram por ordem divina para vir à terra. O terceiro avisa com grande voz: o homem não será inocente. Por isso que é um sinal condenatório. Mesmo assim, o Senhor ainda tem piedade. Os que muitos estão cegos e não vê esses versículos. Ele só prega sobre o sinal da maneira que eles querem pregar e não olha os versículos adjacentes para lhe dizer a verdade. Mas essa pobre dona de casa aqui, ó, não sou da camada mais endinheirada dos pastores, sou pobre, necessitada, mas o Senhor cuida de mim, pôs a sabedoria dele aqui e eu vi muitas coisas arrebatadas de espírito. Não trago engano para sua alma. Ele brada com voz alta: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa e na sua mão, também o tal beberá da ira de Deus. Como ele vai fazer o povo escutar, eu não sei, mas muitos não vão escutar. Milhões não vão escutar. Muitos, vai ser muitas pessoas boas, professores, farmacêuticos, juízes, advogados, médicos, tudo pessoas trabalhadoras, vai dizer: ah, Deus me entende.
eu tenho meus projetos. Deus me entenderá. Não, Deus não vai entender. Deus sabe porque eu vou aceitar o sinal. Não, Deus não sabe não. E Deus não quer saber que você aceite. Eu não vi criança na terra, nem eles não vão ter nem a desculpa de dizer eu tenho criança para criar, porque eu não vi nem criança de 12 anos. Quando Deus fez a simulação do arrebatamento para mim, a encenação, ele nem quer que eu use essa palavra simulação. Várias vezes que eu perdi a conta. E ele me trouxe a terra de volta para ver como a terra ficou. E eu lhe asseguro que você não vai querer ficar aqui. É uma tristeza que não tem palavra para descrever. Até o sol se recusava a brilhar, de tanta dor na alma das nações. Não vi criança em parte alguma, nem dentro das igrejas que ficaram, nem na... Eu andava nas ruas com Jesus, eu não vi. Não vi criança, até uns 12 anos, adolescente eu ainda vi. Vi jovens de 15 anos para cima, mais ou menos tocando na igreja, os que estavam chorando, e o Senhor me dizia que eles estavam ali para encantar as moças, tocavam para se aparecer, para ganhar status, não tocavam de coração para Cristo, e por isso tinham ficado. Eu vi muitas coisas. E o anticristo não vai vir marcando ninguém não, vai ter todo um processo de preparação. Ele não vai vir, a igreja vai subir num dia, ele não está no outro marcando ninguém não, ele ainda vai demorar para fazer a estreia dele. Ele ainda vai demorar um tempo, porque foi bastante tempo que o Senhor mostrou uns 3, 4 meses para poder ele se apresentando devagarzinho. Ele vai vir com sutileza, ele não vai vir marcando ninguém. Ele não vai vir falando agora de senha com ninguém. Primeiro ele vai dar uma de bonzinho. Satanás é astuto, ele é a velha serpente original, astuta, sagaz, como diz a Bíblia. Ele sabe como enganar o homem. Mas ficou uma leva de crente aqui na terra que sabe da verdade e não vai poder dizer. Porque o temor vai tomar conta deles. Agora eles não vão mais querer se maquiar. Agora elas não vão querer se maquiar. Agora elas vão querer tirar a sandália alta e a saia rachada e os biquíni fio dental. Agora as mulheres não vão querer mais calça comprida. Agora elas não vão querer mais festa. Agora eles não vão querer tomar cerveja em casa, nem bebida, que tem igreja aí que fala que em casa pode beber socialmente. Agora eles não vão querer tirar, eles vão tirar as latinhas da geladeira de cerveja e jogar na lata do lixo, mas já é tarde. Vão ficar super atemorizados. E já não adianta, porque salvação pela graça, pelo sangue de Cristo é coisa do passado. Eles vão ter que dar o pescoço quando o anticristo proclamar a pena capital para quem não receber a senha dele. E lembre-se, não tem perdão nem nessa vida e nem na outra. Espero que você creia no que eu falei, que não foi de mim. Espero que esse vídeo lhe edifique, ele traga o conhecimento da verdade. Deixe seus comentários, suas perguntas. O que é que vocês querem mais que eu fale dentro da palavra de Deus, que eu ensine aqui. Que eu não sou dona da verdade, mas de acordo com as experiências que Deus me deu é que falo. De acordo com o que Cristo me falou, falo. Vê se eles me convidam para as igrejas deles. Porque eu não vou dar dinheiro a eles. Eu vou pregar o que Jesus mandar. Eu não vou receber dinheiro deles, como já foi me oferecido. Me jogaram em indireta de 400 mil reais. Me jogaram em direta de... Não, essa não foi indireta, foi... de pôr o meu nome na agenda deles. 3.500 só para dar o meu nome para a agenda deles. Não, que esse é irmão desse. E se eles me oferecessem mais, eu ia mandar ele pegar o saco de dólar dele e mandar ele enfiar onde o macaco enfiou o caju.
Glória a Deus. A irmã Nadine não se corrompe, não. Viu? A irmã Nadine não está aqui, não, porque eu vi a eternidade e vi o que se corromperam pregando a palavra por dinheiro. Me jogaram em direta de 400 mil para mim, me corromper. Vocês acreditam nisso? Olha o dedinho. Não. Morro na pobreza, mas morrerei digno e vou ganhar o céu e a paz do Senhor Jesus Cristo.